diário de oração. Eu pediria que até você se detivesse um pouco diante deste ambiente. A vida, a natureza. E é exatamente isto que a igreja nos convida a celebrarmos, a vivenciarmos e vivermos a alegria de Jesus, que veio ao nosso encontro, vivenciou nossa vida, nos deu o preceito do amor, deu sua vida derramando sua última gota, morreu na cruz, foi sepultado, mas Jesus não parou nisso. Cristo ressuscitou. O apóstolo, exatamente Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, nos fala dessa alegria de sermos cristãos. O que vos transmito é que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu para junto de Deus, o definitivo junto com o Pai. Sim, querido irmão, querida irmã, não há na história do mundo, não existe na história da humanidade um acontecimento igual a este. Não existe. Jesus, pelo poder de sua divindade, experimentou tudo de nossa vida. Se encarnou, se fez ser humano, fragilidade absoluta. Na liberdade do seu amor sem limites, quis experimentar o drama dos sofrimentos, o drama da pior morte que existia em seu tempo e que ainda persiste e existe, a morte de cruz, que era uma ignomínia. O Cristo que comoveu multidões, o Cristo que ressuscitava os mortos, o Cristo que atraía multidões atrás de si. Em dado momento, por uns momentos, parecia um fracasso, terminando na sepultura da morte, como todos nós terminamos. Mas não. Jesus passou por esse caminho, mas ao terceiro dia ressuscitou. E ninguém pode negar essa verdade. Ressuscitou com sua individualidade, com a sua corporeidade e sua divindade. Ressurreição, querido irmão, é uma palavra forte. Normalmente nós costumamos na nossa vida até falar assim, e isto não é suficientemente certo, rezar pela nossa alma, o importante é a alma, o corpo não tem valor. Não. Com a pessoa de Jesus Cristo, o ser humano todo, corpo, alma, corpo, humanidade e divindade, divindade e humanidade, são divinos. Tem uma dimensão não do tempo só, mas da eternidade. Jesus se encarnou para mostrar o valor da existência humana. Jesus viveu a realidade diária, o cotidiano da vida de cada um de nós e, sem ter pecado, sofreu todas as consequências do pecado. Jesus experimentou toda a experiência do fracasso no Horto das Oliveiras. Jesus experimentou em sua própria carne a morte, morreu verdadeiramente, foi sepultado, mas ao terceiro dia, que ele já tinha pré-anunciado na revivificação de Lázaro, que após 3 dias o corpo fica podre, as células desaparecem, os vermes tomam conta da nossa carne humana. Nesse momento, no terceiro dia, para mostrar que a morte é absoluta e é verdadeira, Jesus sai da morte, ressuscita no revigor de sua vida, com sua divindade e humanidade, com a sua humanidade e divindade. Jesus ressuscita, vence a morte e responde de uma maneira definitiva para sempre, a maior pergunta do coração humano. A maior pergunta do coração humano é essa: de onde eu vim? Por que o que eu vivo?
para onde eu vou, o que acontece se todos nós morremos, se toda a criação termina com a morte seria o último decreto da vida humana, a morte seria realmente o destino final da nossa existência humana? Sim, ninguém, todas as religiões do mundo buscaram tatear, buscaram intuir, buscaram perceber, mas certeza não tínhamos que após a morte a nossa vida prolongava. Com a vida, com a paixão, com a morte, mas com a ressurreição de Jesus, com a ressurreição de Jesus. E ressurreição significa corpo, alma, alma, corpo. Isto é, na pessoa de Jesus, eu e você, é aquilo que diz o apóstolo, o que eu vos tenho de anunciar na alegria, alegrai-vos, é que Jesus padeceu sua morte, foi sepultado, mas o terceiro dia ressuscitou. Na ressurreição de Jesus, com corpo, alma, corpo, subindo realmente, vencendo a morte, nele nós adquirimos certeza de que a nossa vida não termina com a morte. Se Cristo não tivesse ressuscitado, de todos os homens, como diz o apóstolo Paulo, seríamos os mais infelizes que temos, porque acreditaríamos em algo. Mas se Cristo não ressuscitou, seremos loucos. Mas Cristo ressuscitou dos mortos. O que significa? Você que sente apreço da morte, você que sofre o destino da morte, você que chora a morte de entes queridos, na morte de Jesus está dada a resposta da maior pergunta que nos angustia. Será que a morte é fim? Será que a morte termina com a nossa existência? O que vem além após a morte? O que vem além após a morte? Como nos fala São Paulo na carta ao Coríntios, capítulo 5, nós que vivemos com Jesus, nós que acreditamos nele, nós que buscamos seguir a sua palavra, com ele haveremos também sofrer a morte, passar pelas provações, mas nós também nele haveremos de ressuscitar. O nosso destino é a ressurreição eterna. Esta é a grande verdade de nossa vida. É a maior resposta que Cristo podia dar ao sonho da existência humana. O ser humano seria uma eterna procura, um eterno peregrinar, um eterno sonhar para algo, mas nunca teria certeza. Com a morte, com a vida, com a paixão, com a morte e a ressurreição de Cristo. Não devemos ter mais medo da morte. A morte é só passagem, é só caminho. Nele, igual a ele, por graça dele, pela redenção dele, aqueles seus entes queridos que já partiram e acreditaram em Jesus, eu e você, que acreditamos em Jesus, se com ele vivemos, com ele sofremos, com ele caminhamos para a morte, por ele haveremos de ser ressuscitados e nós também caminharemos para a eternidade com nossa individualidade de homens e mulheres semelhante à de Jesus por toda a eternidade. Ninguém dignificou tanto a vida humana como Jesus, ninguém dignificou assim. Meditar na ressurreição é ver o futuro de nossa existência após a morte e a eternidade. Que Deus Pai, através de Jesus, pela ação do seu Espírito, nos abençoe e nos acompanhe através da vida até a ressurreição final com Jesus. Amém.